na sua terceira edição, ele traz à tona o assunto irrigação em cana-de-açúcar. É um dos poucos e talvez o único evento nacional que traz esse assunto em discussão, que reúne especialistas das diversas áreas envolvendo irrigação ou fertirrigação em cana, e é um momento em que você acaba tendo uma interação com pessoas ligadas à irrigação, usinas, fornecedores que utilizam desse sistema, e há a oportunidade da discussão sobre o manejo, trocas de experiências, enfim, você sai daqui com um delineamento de algumas estratégias em torno de manejo, no nosso caso, manejo de pragas em canaviais irrigados e fertirrigados. Fica o nosso reconhecimento ao trabalho realizado pelo Irrigacana e desejar muito sucesso ao grupo todo. Bom, a Unifibra vem aqui neste evento para apresentar para os seus parceiros e clientes a necessidade de um desenvolvimento melhor e distribuição da vinhaça, dentre elas com tanques estacionários, tanques de transporte, o off-road, que é um projeto nosso, que foi lançado esse ano, que está tendo uma aceitação muito boa no mercado, e as tubulações. Nós, da Unifibra, fabricamos todos os tipos de tubulações, acessórios e produtos em fibra de vidro em geral. Nós temos 21 anos de mercado, temos uma sede em Jardinópolis, na rodovia Anhanguera, quilômetro 329, e uma filial em Cachoeira Dourada, fundada em 2015, já com 24 mil metros quadrados, atendendo a necessidade do centro-oeste do país, para assim melhorar o atendimento dos seus clientes e a qualidade no serviço, com mão de obra especializada, e sempre proporcionando o melhor trabalho para os seus clientes. Bom, estamos aqui, né, no terceiro Irrigacana. Ele é um encontro que tem como objetivo trazer, né, a tecnologia de irrigação como uma das ferramentas para ser trabalhada aí no setor de produção de cana-de-açúcar, visando ter mais produtividade, mais longevidade no canavial, né, para a gente ter mais produção de açúcar, álcool, né, e maior rentabilidade. Um encontro que traz diferentes especialistas, né, da academia, da consultoria, assim como do setor de produção, e traz aí, né, os temas, os assuntos que vêm mais limitando aí a questão da produtividade e longevidade do canavial. Então é um encontro que tem grande importância, né, para a gente então discutir esses temas e encontrar aí os melhores caminhos e práticas, soluções para a gente conviver com esses desafios do setor de produção de cana-de-açúcar. Bom, nós estamos participando aqui do terceiro Seminário Brasileiro de Irrigação para Cana-de-Açúcar com Água, e nos coube o tema de otimização do uso da vinhaça visando a nutrição da cana-de-açúcar. Então, dentro desse tema, dentro desse aspecto, nós procuramos abordar todo o contexto do uso da vinhaça em cana, que leva em conta os aspectos de solo, planta e do insumo, que é a própria vinhaça. Aí nós discorremos sobre as propriedades físico-químicas da vinhaça, né, e o seu potencial como um insumo para a nutrição da cana-de-açúcar, destacando ser principalmente fonte de potássio, fonte de nitrogênio, fonte de cálcio e fonte de enxofre. Inclusive nós salientamos o caso do enxofre, porque a vinhaça, dentro do balanço nutricional, pelas doses de que se pratica atualmente, a possibilidade dela suprir 100% o potássio na cana-de-açúcar e 100% do enxofre também, além de contribuir no cálcio e também parcialmente no nitrogênio. Discutimos também metodologias para a reposição do nitrogênio, complementando com a vinhaça. Falamos também das questões relacionadas à extração de nutrientes da cana-de-açúcar, para poder fazer o balanço, né, quanto ela precisa, quanto se aporta na vinhaça, para a gente verificar como ficaria o balanço nutricional. Também procuramos trocar algumas ideias sobre o que a gente chama de ETOPEC, que é estudo
técnico, operacional e econômico, destacando o fato que, sob o ponto de vista técnico, a cana-de-açúcar tem diversos trabalhos da literatura mostrando respostas favoráveis em produtividade ao uso da vinhaça. Eventualmente, pode ocorrer queda de ATR, como a gente sabe historicamente pelas usinas, porém, em muitos casos, o ganho de produtividade é suficiente para suprir essa queda do ATR. E para encerrar, nós mostramos equilíbrios econômicos que é possível você fazer dentro do Etopec para comparar com fontes de potássio advindo da adubação mineral. Então é isso, os benefícios e os pontos positivos que a vinhaça tem sobre a redução da cana-de-açúcar. Essa régua, ela é uma forma de organizar as informações de produtividade de cana, média de 5 cortes, considerando na primeira parte o manejo básico, que são as boas práticas agrícolas que o agrônomo deve executar. E na outra metade, somente se consegue chegar se fizer irrigação ou até com vinhaça ou torta. Então, ela, conhecendo o tipo de solo, classifica esse solo na condição primeira do manejo básico e com esses manejos avançados tem um delta de produtividade que você vai deslocando para a direita. A menor nota é 0, 50 toneladas por hectare média de 5 cortes, e o extremo é 150 toneladas por hectare média de 5 cortes. Em resumo, é um material que serve para organizar a empresa, os conhecimentos de produtividade, saber onde está e onde pode chegar. E o empresário que tem a régua antes de adquirir uma propriedade, uma usina, ele deve saber a sua nota, porque ele pode comprar, como já aconteceu comigo, de comprar uma usina que eu olhei na régua era nota 1 ou 2. Então, se essa informação fosse dada antes, ele não compraria. Então tem vários aspectos da utilidade da régua, que é uma nova ferramenta para o setor canavieiro. A gente passa por um momento aí de transição para toda a agricultura, inclusive para o setor de cana. Na nossa fala aqui no evento, a gente pode discutir um pouco a história da agricultura e como ela tem uma influência muito grande sobre a sociedade e as condições políticas. E a gente vê aí que nós temos um cenário que se aponta aí para as próximas décadas de uma necessidade de intensificar a produção agrícola. Essa intensificação, em última análise, passa pelo aumento da produtividade das áreas canavieiras. Ou seja, na mesma área ou numa área que não pode crescer muito, a gente vai ter que produzir muito mais cana, assim também como para as outras culturas. E aí surge no horizonte, os especialistas têm colocado que a possibilidade, ou um grande auxílio pode vir do que a gente chama de agricultura digital, ok? Que na verdade é o uso de ferramentas que muitas vezes já estão disponíveis, mas elas não são ainda consideradas pelo setor como já são usadas em outros setores da economia para ajudar na tomada de decisão. Setores que têm áreas muito grandes, que são muito complexos, podem se beneficiar muito, e na nossa visão o setor canavieiro é um deles. A nossa especialidade lá na Exalc é trabalhar com uma área chamada de modelagem agrícola, ok? E essa modelagem a gente pode usar para várias finalidades, dentre elas para fazer previsão de safra e acompanhamento climático do desempenho dos canaviais. A Exalc criou, alguns meses atrás, o sistema Tempo Campo. Os interessados podem acessar nossos boletins em www.tempocampo.org, ok? E lá a gente busca orientar e dar a nossa visão baseada nas simulações que nós temos sobre como é que o clima está influindo sobre o desempenho dos canaviais do Centro-Sul. Ok? Algumas usinas também têm nos procurado para fazer um estudo mais detalhado e a gente tem tido um bom retorno disso aí, tem sido bastante interessante, ok? E a gente espera contribuir com o setor nessa nossa área para que a gente possa avançar nessas ferramentas de controle e análise da produção agrícola. Agradecendo mais uma vez a atenção de vocês, a oportunidade do GIF, que eu deixo aqui meu abraço. A gente está num momento muito interessante da canavicultura, né? E nesses anos todos, nesses últimos 7 anos que o setor viveu uma crise muito grande em função de todo o contexto, inclusive o contexto político, o IAC tem entregue algumas tecnologias que são bastante importantes na nossa
no nosso entendimento, para a verticalização da produtividade. A gente sabe que o único caminho nós temos que verticalizar aquilo que nós produzimos hoje, nós temos que construir um novo andar na produtividade da cana do Brasil, do Centro-Sul principalmente, para você gerar sustentabilidade econômica para as empresas, enfim, para todo o setor. A gente começou há 3 anos atrás a falar sobre, usando uma frase, rumo à produtividade dos 3 dígitos, né, que é a produtividade acima de 100 toneladas, na média dos 5 primeiros cortes. Posteriormente, a gente paralelamente a gente já estava falando que para que ocorresse isso, precisaria incorporar rapidamente novas tecnologias. É claro, nosso trabalho, nós temos um programa de melhoramento, eu sou melhorista, trabalho com melhoramento e manejo varietal. A gente sempre destacou muito a incorporação de novas variedades. O pessoal perceber que há um ganho genético real e que tinha que incorporar logo essas novas variedades para incorporar também os ganhos dentro das suas empresas. Por isso nós apresentamos o MPB como uma tecnologia de incorporação dessas novas variedades numa velocidade muito maior. E a gente tem falado muito sobre estratégias de proteção da planta, de uma redução de exposição a déficit hídrico, ou mesmo de projetos que usem a irrigação como instrumento de verticalização da produção. Então, o IAC tem, por exemplo, um site de seleção em áreas irrigadas, né, lá em Cocos, na Bahia. Nós temos também projetos ou ensaios nossos na Jales Machado, onde a gente utiliza irrigação e identifica as variedades de alta resposta a essa tecnologia. E também a gente tem falado sobre estratégias de redução de exposição a déficits, considerando o ciclo da planta, considerando a capacidade de armazenamento de água do solo, estabelecimento dessas estratégias justamente para você aumentar a produtividade, reduzindo o déficit que hoje as plantas, que a cana passa no modelo tradicional, né? O pessoal ainda trabalha dentro de modelos tradicionais, usando muito curva de maturação como parâmetro de decisão da época de colheita, e nós temos preconizado uma coisa bem diferente disso. E várias empresas, produtores que têm adotado aquilo que a gente tem preconizado, eles têm experimentado um grande ganho de produtividade. É o momento e nós temos pouco tempo aproveitando esses valores da cana maiores, o valor do açúcar maior. A gente não tem muito tempo para reagir, mas eu imagino que nós tenhamos esses próximos 3 anos para ter uma ação aguda de adoção de tecnologias, muitas tecnologias que estão aí à disposição, para que de alguma forma a gente experimente essa reação nas nossas produtividades, esse aumento de produtividade, e com isso gere sustentabilidade para os momentos que nós tivermos uma normalidade do preço do açúcar, possivelmente caindo a valores históricos, né? Porque quando isso ocorrer, se as pessoas continuarem, se as empresas, se os produtores continuarem com os níveis de produtividade atual, provavelmente não haverá sustentabilidade econômica para a canavicultura. Então nós precisamos ser bastante urgentes nas nossas ações, perceber todas as oportunidades que a gente tem com a adoção de novas variedades, com novas tecnologias de proteção, com os novos insumos, com irrigação, com estratégias de proteção através do uso da matriz 3D, enfim, tudo aquilo que está sendo falado aí, para que nós experimentemos uma nova canavicultura. Nós temos que migrar para o novo modelo de canavicultura, uma nova canavicultura que não é essa que nós temos hoje em grande parte ainda do Brasil.